Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar do Grupo Fleury, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje a senhora Jeane Tsutsui, diretora-presidente, e José Filippo, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Grupo Fleury, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Jeane Tsutsui. Por favor, senhora Jeane, pode prosseguir. Bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindos à divulgação de resultados do Grupo Fleury, referentes ao terceiro trimestre de 21. Pelo segundo trimestre consecutivo, o Grupo Fleury registrou recorde de receita bruta, alcançando 1,1 bilhão de reais no terceiro tri de 21. Trata-se de um crescimento de 2 dígitos sob qualquer base de comparação, uma expansão de 17% em relação ao mesmo período de 2020 e de 10% em relação ao segundo tri de 21. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, o crescimento da receita bruta alcançou 39,4% em relação ao mesmo período de 2020, como podemos ver nos destaques do slide 3. Vale ressaltar que, comparando ao período pré-pandemia, o Grupo Fleury apresentou crescimento de 29,6% em relação aos 9 primeiros meses de 19. O grupo cresceu em todas as suas frentes, de medicina diagnóstica aos novos elos da cadeia. Estamos crescendo e de forma lucrativa. O EBITDA recorrente do trimestre atingiu 300 milhões de reais, margem de 29,2%, sendo que no ano chegamos a 835 milhões de reais, margem de 29,3%, um aumento de 287 base points em relação ao mesmo período de 2020. O lucro líquido ajustado do trimestre alcançou 104 milhões de reais e no acumulado do ano, 309 milhões de reais, resultado 163% superior ao do mesmo período de 2020. Esses resultados demonstram nossa disciplina financeira em um cenário de maior estabilidade quando comparado ao do ano anterior, bastante afetado pela pandemia de Covid-19. Seguindo nosso objetivo de acelerar o crescimento, tanto de forma orgânica quanto por meio de aquisições, há poucos dias anunciamos a aquisição do Laboratório Marcelo Magalhães, uma referência em medicina diagnóstica com exames de análises clínicas em Pernambuco, ilustrado no slide 4. Com essa aquisição, que aguarda aprovação pelo CAD, reforçaremos a nossa presença no estado e aumentaremos a capilaridade para 31 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, onde a empresa já atua com exames de análises clínicas e imagem por meio das marcas Mais Medicina Diagnóstica e Diagmax. No trimestre, também concluímos as aquisições dos laboratórios PRET e Bioclínico, duas tradicionais marcas do mercado capixaba, adicionando mais 40 unidades de atendimento na região metropolitana da Grande Vitória. Nossa ambição de construir um ecossistema completo de saúde, de fato capaz de acompanhar o paciente ao longo de toda a sua jornada de cuidado, vem se consolidando com movimentos relevantes, como a integração da Clínica Vita de Ortopedia. No slide 5, podemos ver como essa integração de jornada já acontece. Passamos a oferecer aos nossos clientes
consultas na Clínica Vita, exames diagnósticos completos em nossas unidades Fleury, tratamento com reabilitação nas unidades VitaCare, cirurgias e procedimentos ortopédicos realizados em ambiente de day clinic, além de serviços de acompanhamento do paciente, com amplo foco em saúde integrada e bem-estar. O slide 6 demonstra que no terceiro trimestre de 21, o avanço do grupo em novos elos da cadeia e em Saúde D, nossa plataforma de saúde, representou um crescimento de receita de 541% em relação ao terceiro TRI de 20 e de 110% em relação ao segundo TRI de 21, com representatividade de 7,8% da receita bruta. Se levarmos em consideração que esse movimento de diversificação começou a ser intensificado há apenas um ano, fica evidente o potencial de crescimento que temos pela frente. Vale ressaltar que neste período, os exames de análises clínicas ex-Covid tiveram expansão de 9% em relação ao terceiro TRI de 20 e de 7,9% em relação ao segundo TRI de 21. Os de margem tiveram um crescimento ainda mais forte, 16,8% e 12,6% em relação ao terceiro TRI de 20 e segundo TRI de 21, respectivamente. Além disso, pela primeira vez registramos um volume maior do que o do período pré-pandemia, numa expansão de 10,6% em relação ao terceiro TRI de 19. É importante destacar também a contínua expansão de nossa atividade em medicina de precisão. A área de genômica apresentou crescimento de receita de 43,5% no terceiro TRI de 21, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação aos exames de Covid-19, o terceiro trimestre demonstrou a diminuição consistente da participação no faturamento do grupo. Foram realizados 400 mil exames no período, o equivalente a 6% da receita bruta, o menor índice desde que começamos a oferecer este serviço. O crescimento da receita em exames eletivos reflete a menor dependência dos exames de Covid-19. Também aceleramos a expansão do nosso atendimento móvel. No terceiro TRI de 21, esse serviço apresentou crescimento pelo sexto trimestre consecutivo, alcançando 7,3% do faturamento total do grupo. Seguimos confiantes de que as mudanças recentes no comportamento dos clientes, como o anseio pelo atendimento móvel, vieram para ficar. Acreditamos que a saúde deve ser integrada, preventiva e híbrida, combinando ofertas físicas e digitais. Acreditamos também que o melhor para o paciente e para toda a sustentabilidade do sistema é que as necessidades de saúde de baixa complexidade sejam tratadas fora de hospitais. É por isso que estamos tão confiantes no potencial da Health Tech Saúde D. Em pouco mais de um ano, por meio de nossa plataforma de saúde, realizamos mais de 720 mil teleconsultas médicas, o que posiciona o grupo como um dos maiores prestadores desse tipo de serviço no país. A plataforma começou como serviço B2B2C, que hoje soma 25 milhões de clientes potenciais. Recentemente, depois de um teste piloto e de investimentos em User Experience, fizemos uma atualização do Marketplace para o B2C, como podemos ver no slide 7. Para ir ao encontro das necessidades do público-alvo, clientes das classes C e D sem acesso a plano de saúde, a plataforma começa a oferecer teleconsultas médicas e exames avulsos com preços competitivos. Além disso, no terceiro TRI de 21, Saúde D ampliou sua oferta de cirurgias, alcançando quase 50 tipos de procedimentos realizados em parceria com hospitais e hospitais-dia. Hoje, já há contratos assinados com 6 instituições: BR Surgery, Day Clinic Fleury, SP Plus, Rede Opt, Rede Opera e Bupa Clinic. Outra frente de potencial expansão da nossa plataforma é a recente parceria fechada com o Amigo App, referência em soluções digitais para o mercado de saúde. Os mais de 20 mil médicos cadastrados no Amigo App poderão ter acesso ao Consultório ID, solução da saúde ID para médicos que atualmente já oferece acesso a ferramentas como telemedicina,
prontuário eletrônico e acompanhamento de exames a 4 mil médicos cadastrados. A tese da parceria é alavancar as forças de ambos os players, gerando cada vez mais valor para a comunidade médica e pacientes. E para dar aos pacientes cada vez mais autonomia e tornar sua jornada ainda mais digital, o Grupo Fleury fechou, em setembro, uma parceria com a IBM. Com o uso de tecnologias de inteligência artificial e automação, o projeto vai desenvolver uma nova experiência para o cliente, nos diferentes canais de atendimento do grupo, incluindo a criação de um agente de atendimento virtual, além de apoiar a expansão dos negócios com oferta de novos serviços e produto Cloud Native. A busca por agilidade no atendimento vai ao encontro da demanda de um público cada vez mais engajado digitalmente e escala a opção de autosserviço para toda a base de clientes do grupo. Além da inovação por meio de parcerias, temos intensificado nossos esforços em pesquisa e desenvolvimento. Como resultado, ao longo deste ano desenvolvemos 204 novos produtos e fizemos alterações de metodologia em outros 106. Um exemplo importante do avanço nesse campo foi o lançamento do check-up pós-Covid, no terceiro TRI de 21. O novo produto inclui exames para diagnóstico de alterações residuais no sistema respiratório, cardiovascular, neurológico e outros. Estimativas indicam que até 20% dos pacientes que contraem a doença ficam com algum tipo de sequela. Todas essas iniciativas fazem do grupo uma empresa líder em inovação no setor. Com isso, buscamos aumentar a satisfação e a fidelização dos clientes e reforçar o Grupo Fleury como destino preferencial para soluções em saúde. Atenta ao nosso papel social como companhia que atua no setor de saúde, desde o início da Covid-19, o Grupo Fleury se mobilizou no combate aos impactos da pandemia. Desde abril de 2020, participamos de mais de 20 iniciativas que incluem doação de recursos, exames e equipamentos de proteção individual, a geração e disseminação do conhecimento médico sobre a doença. Queremos agradecer aos nossos 13 mil colaboradores e 3 mil médicos a mais um trimestre de enorme dedicação e engajamento. Caminhamos juntos, sempre com o paciente no centro de nossas decisões e com o inabalável propósito de oferecer saúde de qualidade a um número cada vez maior de brasileiros. Eu passo agora a palavra a José Filippo, diretor executivo de Finanças e Relação com Investidores, que dará seguimento aos nossos resultados. Estarei no final à disposição para responder as questões. Muito obrigada. Obrigado, Jeane, e bom dia a todos. Seguirei agora com a apresentação, trazendo os resultados financeiros do terceiro trimestre. Iniciando pelo slide 8, detalhamos o desempenho da receita bruta consolidada do grupo. A receita bruta totalizou R$ 1,1 bilhão no trimestre, com aumento de 17,3% versus o terceiro trimestre de 2020 e avanço de 10,2% em relação ao segundo trimestre de 2021. Os ganhos registrados refletem o crescimento tanto de exames de análises clínicas, como também em exames de imagem, que pelo segundo trimestre consecutivo registrou aumento de 16,8% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e 10,6% em relação ao terceiro trimestre de 2019, já operando em patamares superiores aos níveis pré-pandemia. Indo para o próximo slide, slide número 9, verificamos com mais detalhes o desempenho do portfólio de marcas. A receita bruta das unidades de atendimento apresentou crescimento de 8,2% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e 5,6% em relação ao trimestre anterior, atingindo R$ 837,9 milhões. Por mais um trimestre, todas as marcas da companhia apresentaram crescimento relevante, refletindo o forte volume de exames eletivos registrados no período. Continuamos focados na expansão do atendimento móvel em todas as marcas, com a adição de novas rotas logísticas, que registrou crescimento de 0,5% em comparação
ao terceiro trimestre de 2020 e continua sendo a maior unidade do grupo, com representatividade de 7,3% da receita bruta consolidada. No próximo slide, de número 10, os custos dos serviços prestados apresentaram um crescimento de 28,7% no trimestre, alcançando 722,3 milhões de reais, equivalentes a 70,2% da receita líquida, contra 64,2% no terceiro trimestre de 2020. Os principais impactos estão no item de pessoal e serviços médicos, serviços com ocupação e utilidades. Em pessoal, o crescimento reflete o aumento no número de contratações para o atendimento da maior demanda nas unidades de atendimento, bem como expansão de rotas no atendimento móvel e maiores custos com remuneração médica em função do aumento do volume de exames. Em serviços com ocupação e utilidades, o aumento no trimestre reflete os maiores custos de atendimento das unidades, onde, além do forte volume, houve também impacto relacionado ao ajuste do IFRS 16 ocorrido no terceiro trimestre de 2020. Excluindo esses efeitos, o crescimento dos custos de serviços com ocupação e utilidades seria de 21%. Ressalta-se que, em relação ao terceiro trimestre de 2019, os custos com serviços de ocupação e utilidades apresentaram redução de 30 bips, sendo esta a base de comparação a mais adequada. As despesas operacionais cresceram 58% no terceiro trimestre de 2021, excluindo os efeitos não recorrentes de 12,2 milhões de reais, referente a gastos relacionados ao incidente cibernético, aquisição de empresas e a reestruturação organizacional da companhia. O aumento das despesas operacionais foi de 42,1%. O principal efeito decorre do aumento de despesas gerais e administrativas. No trimestre, essas despesas representaram 9,9% da receita líquida, com aumento de 309 basis points em relação ao terceiro trimestre de 2020. Porém, comparado ao terceiro trimestre de 2019, o aumento registrado foi de 140 basis points, sendo esta base de comparação a mais adequada. Indo para o slide 11, observamos que o EBITDA atingiu 288,6 milhões de reais no trimestre, com redução de 10,9% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Em comparação ao segundo trimestre de 2021, a margem EBITDA registrou expansão de 440 basis points. Excluindo os efeitos não recorrentes, o EBITDA totalizou 300,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, com margem de 29,2%. No acumulado do ano, o EBITDA totalizou 793,8 milhões de reais, com crescimento de 47,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo os efeitos não recorrentes, o EBITDA totalizou 835,4 milhões de reais, com crescimento de 54,9% e margem recorrente de 29,3%. No slide 12, o lucro líquido no período alcançou 95 milhões de reais, comparado a um lucro líquido de 132,1 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, com margem líquida de 9,2%. Excluindo os efeitos não recorrentes, o lucro líquido ajustado totalizou 103,5 milhões, com margem recorrente de 10,1%. No comparação acumulada, o lucro líquido em 2021 totalizou 279,1 milhões, com margem líquida de 9,8%. Excluindo os efeitos não recorrentes, o lucro líquido ajustado totalizou 308,7 milhões no acumulado dos 9 meses de 2021, com margem de 10,8%. No próximo slide, de número 13, o fluxo de caixa operacional alcançou 255,7 milhões de reais no trimestre, com aumento de 46%, refletindo o EBITDA registrado, somado à menor necessidade de capital de giro em relação ao terceiro trimestre de 2020. Nos 9 meses de 2021, o fluxo de caixa operacional totalizou 741,4 milhões de reais, um crescimento de 97,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O CAPEX no segundo trimestre totalizou 90,9 milhões de reais, com crescimento de 188,2% a partir da contenção de gastos observada em 2020.
Nos 9 meses de 2021, o CAPEX foi de R$ 228,1 milhões, com aumento de 102,8%. Indo para o próximo slide número 14, o ROIC sem o efeito do ágio atingiu 46,5% no terceiro trimestre de 2021. No acompanhamento do NPS, o indicador consolidado representou 68,7%. Destaque para o indicador do atendimento móvel, que alcançou 82,4%. Por fim, no slide 15, incluímos os eventos já confirmados com o mercado para os próximos meses, com destaque para o Fleury Investor Day 2021, planejado para o dia 13 de dezembro. Convidamos desde já a todos para participar do evento. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, digite asterisco 9 para entrar na fila. Se sua pergunta for aceita, digite asterisco 6 para desmutar seu áudio. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Olá, Samuel, pode prosseguir. Só digitar asterisco 6 para liberar o seu áudio. Oi, Samuel, conseguimos te ouvir sim. Pode passar a sua pergunta, por favor. Desculpa, pessoal, eu vou ouvir um outro áudio aqui. Bom dia, Giane, bom dia, Filipe. São duas perguntas rápidas. A primeira é sobre a margem. Vocês consideram que essa margem que a gente viu no terceiro trimestre, que ela passa a ter aí uma margem recorrente, né? Já visto que o Covid já perdeu uma representatividade importante, né? Ou seja, a gente não vai ter ali o padrão de margem que a gente viu lá no primeiro trimestre, que ainda tinha uma representatividade de Covid importante, mas para entender esse efeito recorrente na margem. E a segunda pergunta, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre o CAPEX. A gente notou que o CAPEX orgânico cresceu bastante nesse trimestre. Se teve alguma questão um pouco mais pontual, ou se a gente deve ver aí um CAPEX um pouco realmente mais elevado aí nos próximos trimestres. Obrigado. Samuel, nós sim temos mantido um crescimento significativo, como você viu neste terceiro trimestre, um crescimento de 39% no ano, com uma boa margem, 29,3%, e nós temos a expectativa de manter essa disciplina, tanto de crescimento como de margem. Eu chamo a atenção que o primeiro trimestre desse ano, a gente ainda estava com os impactos que nós vivemos no ano passado, no final do ano passado, onde várias medidas de contenção de custos associada a uma retomada de volume pós o período de maior impacto da pandemia, que foi o segundo TRI, acabou distorcendo um pouco a margem. Este patamar de margem que nós vemos agora já mostra uma estabilização das nossas operações em termos de números de colaboradores e de outros aspectos de custo. Portanto, eu queria enfatizar aqui que nós temos essa disciplina de continuar crescendo, inclusive com crescimento em novos elos, que agora já representam 7,8% da nossa receita, associado à saúde D, mas mantivemos uma margem bastante saudável. A nossa perspectiva para o próximo ano também é muito positiva neste sentido. Eu vou passar agora a palavra para o Filipe, para ele falar um pouco sobre os investimentos. Filipe, por favor. Pois não. Bom dia, Samuel. Então, você falava sobre o CAPEX. Então, o que nós tivemos nesse trimestre também no ano, tipicamente o nosso CAPEX está associado aos efeitos recorrentes, às novas unidades, áreas técnicas, renovação de equipamentos e manutenção e aspectos de TI digital, né? Em especial da nossa plataforma de saúde e infraestrutura, né? O que nós observamos esse ano, não só no trimestre, como também nos 9 meses, foi um aumento expressivo quando nós vamos comparar com o ano anterior, por razões óbvias da contenção, da estratégia de contenção que foi implementada no ano 2020. Então, na comparação, nós temos não só um crescimento, como também
um endereçamento de um backlog que foi gerado exatamente por conta da contenção que aconteceu no ano passado. Eu acho que, em termos recorrentes, talvez uma referência que você possa ter, alguma coisa na faixa de R$200 milhões, seria um número que nós poderíamos considerar como recorrente. Acho que vai te ajudar. Não sei se essa é uma referência que te ajuda, mas efetivamente essa aqui podemos trabalhar com esse nível, né? Nossa próxima pergunta vem da senhora Eugênia Cavalheiro, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Olá, desculpem novamente o problema técnico. Eugênia, se você puder repetir a pergunta, eu agradeço. Claro, Eugênia, bom dia. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Na verdade, são duas perguntas aqui em relação ao número de clientes que vocês têm atendendo. Então, queria entender se, quando a gente olha por número de CPF, assim, vocês têm um crescimento no número de clientes versus o ano de 2019, e se vocês conseguem observar alguma tendência em clientes que tomaram um exame ano passado, ou no período de um ano, e estão refazendo os exames agora. Então, para entender aí o quanto a gente ainda teria de demanda reprimida para endereçar. Obrigada. Obrigada, Eugênia. Consegui sim ouvir as suas perguntas. Agradeço as perguntas. Eugênia, existe sim uma tendência de clientes que não fizeram todas as suas avaliações no ano passado e que estão fazendo esses exames regularmente, passaram a fazer esses exames regularmente este ano. Na verdade, a gente não chama nem de demanda reprimida, são pacientes crônicos ou pacientes que deveriam fazer avaliações regulares e que deixaram de fazer. Essa tendência a gente observa, seja acompanhando dados, por exemplo, de sociedades médicas, sociedades de cardiologia, de oncologia, que mostraram que durante a pandemia, vários pacientes deixaram de fazer os seus acompanhamentos. Isso até tem uma implicação em termos de agravamento da situação clínica de alguns desses casos. O segundo ponto é com relação ao número de clientes novos. A gente vê que, de uma maneira geral, houve um incremento do número de beneficiários da saúde suplementar. Quando a gente acompanha esses números, houve um incremento aí em torno de 1,7 milhão de novos beneficiários na saúde suplementar. Obviamente, isso não se traduz diretamente nos nossos atendimentos, mas é uma tendência importante para se acompanhar. E um outro aspecto importante é a conscientização das pessoas com relação à necessidade de cuidado com saúde. Isso vem sendo cada vez mais discutido. Por exemplo, a gente sabe que pacientes durante a pandemia de Covid, pacientes com algumas doenças crônicas tinham maior mortalidade. Isso foi bastante discutido e veiculado com a sociedade. Então, eu acredito que exista, sim, uma maior conscientização e uma busca maior por um atendimento, um cuidado médico de uma maneira geral. Em algumas linhas, por exemplo, no atendimento móvel, a gente vê um aumento de novos clientes que antes não utilizavam as nossas marcas e, de uma maneira geral, a gente vem crescendo em market share, seja com as marcas e unidades existentes, seja, obviamente, com as aquisições e também o lançamento aí de novos produtos, novos serviços que a gente vem observando. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir. O pessoal está me ouvindo? Sim, Cepeda, estamos te ouvindo. Obrigado, Eugênio, Felipe, obrigado pelo espaço. Eu tenho algumas perguntas aqui, tentar ser breve aqui. O primeiro é explorar um pouco essa questão recente, né, do Marcelo Magalhães. Vocês acabaram comprando por um múltiplo até maior do que o de vocês próprios, né? Sendo que vocês têm opções de crescimento, né, de diversificação, que talvez o seu alvo não tivesse, isoladamente. Vamos comentar um pouco, né, qual foi o motivador estratégico do Marcelo Magalhães, um pouco que vocês estão pensando de natureza de sinergia. Também queria perguntar um pouco de rentabilidade, vou para o ponto do Samuel, mas comparar aos níveis pré-pandemia, né? Eu não estou comparando com o passado. Eu vejo que vocês estão voltando a níveis pré-pandemia, apesar de pressão do dólar, dos EPIs, de efeitos recorrentes, né, dos novos negócios terem margens estruturalmente menores.
eu também o que vocês têm feito, né? Aqui no CFB, eu sei que vocês mudaram de fato de escala na 2019, mas vocês também têm como utilizar curso na operação de diagnóstico de base, né? Então, não sei se você chegou a citar na algumas outras oportunidades, até aproveitamento melhor das unidades, né? Se esse é o caso que vocês ficam no dia a dia, né? A gente também vê que vocês tiveram um salto forte de receita, também não em relação ao ano passado, mas em relação ao quarto passado, né, em imagem, né? Eu acho que é uma boa próxima de utilização. E você falou que vocês não consideram represamento, né? Que na verdade são exames de acompanhamento. Se puder um pouco elaborar por que, né, de onde está vindo essa demanda assim, anormalmente alta agora que a pandemia acabou, né? E para terminar aqui também, a parte de vidas únicas, né? Às vezes também que as vidas únicas são usadas como um dos indicadores, interromper essa tendência de crescimento que estava tendo desde o começo, né? Eu queria então perguntar se, na verdade, a base tinha sido beneficiada anteriormente, justamente por causa da pandemia, agora vocês estão indo para níveis mais naturais de utilização. Muito obrigado. Obrigada pelas perguntas, Cepeda. Eu vou começar respondendo e depois eu vou passar a palavra para o Filipe para falar um pouquinho sobre a comparação aí de rentabilidade que você perguntou sobre os níveis pré-pandemia. Bom, com relação ao Marcelo Magalhães, Cepeda, realmente foi uma aquisição estratégica para a gente. Nós já temos uma atuação relevante em Pernambuco, uma praça onde nós temos apresentado crescimento. Lembrando que em Pernambuco a gente atua com a Mais Medicina Diagnóstica, fazendo principalmente análises clínicas, e nós, no ano passado, também fizemos a aquisição da marca Diagmax, que é mais focada em imagem. Marcelo Magalhães é uma marca tradicional, 64 anos, é a referência em exames de análises clínicas em Pernambuco. Com essa aquisição, lembrando que a gente ainda aguarda a aprovação do CAD, nós teremos uma posição muito forte em medicina diagnóstica e talvez aí a dúvida com relação ao valor que foi pago, lembrando que uma operação já madura, já estabelecida de análises clínicas, em geral tem uma margem muito alta. Marcelo Magalhães realmente tem uma margem bastante diferenciada. E nós vemos oportunidades de sinergia, uma vez que nós temos uma operação de análises clínicas com a área técnica, onde a gente vai buscar sinergias, por exemplo, com relação aos nossos fornecedores, ou mesmo sinergia com relação à operação que nós já temos de processamento de imagens, de exames de análises clínicas lá em Recife. Obviamente, a gente também tem essa visão de integração de serviços. Seja integração da jornada do paciente, análises clínicas e imagem, mas... Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados. O evento do Grupo Fleury retornará em instantes. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados. O evento do Grupo Fleury retornará em instantes. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados. O evento do Grupo Fleury retornará em instantes. Senhoras e senhores, pedimos desculpas pelos problemas técnicos e encerramos neste momento o webinar do Grupo Fleury. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.